Olá! Seja bem-vindo de volta aqui ao canal. Meu nome é Juliana Moraes, sou psicóloga transpessoal e o assunto hoje é estresse. Você se considera uma pessoa estressada? Vamos de novo, que o cabelo caiu. Você se considera uma pessoa estressada? Por acaso você já ouviu falar sobre isso? Nossa, hoje eu tô estressado. Tive um dia estressante. Nossa, eu tô num estresse danado. A gente usa a palavra estresse muito no dia a dia, né, no senso comum. E não tá de todo errado. Mas a palavra estresse, ela é um termo técnico e eu quero falar um pouquinho sobre isso agora com vocês. Eu venho gravando alguns vídeos falando sobre medo, né? E esse vídeo a gente vai falar, é mais uma faceta do medo. Né? Como eu disse no vídeo inicial, o medo tem várias facetas, várias manifestações, e eu vou devagarzinho falando um pouquinho sobre cada uma delas. O estresse é um mecanismo do nosso corpo natural. O que significa isso? Que faz parte do nosso corpo. Nós temos no nosso corpo um funcionamento, né? Então a gente tem a homeostase, que é esse equilíbrio do corpo, e alguma coisa tira esse corpo dessa homeostase, gera um estresse nesse corpo, e aí eu vivo aquela situação que gerou o estresse, descarrego isso e retomo o equilíbrio do meu corpo homeostático, que fala. Mais ou menos assim. Só o que acontece? O que é esse mecanismo do estresse? Nós temos no nosso corpo um mecanismo que chama luta e fuga, que é ativado pelo simpático e o parasimpático, que são sistemas autônomos do nosso corpo. É o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. O sistema autônomo simpático, ele é ativado diante de situações de perigo. Então, por exemplo, vamos pensar na evolução do homem lá atrás, quando a gente estava no nosso começo da evolução. Então, estava lá o homem vivendo no meio da mata, ele colhia, plantava, estava lá na aldeia dele e de repente ele avistou um urso, né? Ao avistar esse urso, ele capta aquela informação pelos órgãos dos sentidos, no caso o corpo, né, a sensação, os olhos, a percepção, capta pelos órgãos do sentido, aquilo tem um processamento do sistema nervoso e gera uma percepção, né? E aí essa percepção é um urso. E aí o corpo dele todo vai ser ativado a partir daquela emoção de medo. Porque lembra que eu expliquei? O medo é uma emoção que está ligada diretamente à sobrevivência. Então qualquer coisa que ameaça a sobrevivência vai despertar em mim a emoção de medo. E aí vai despertar essa emoção de medo, eu vou processar a informação, porque a emoção é inconsciente, vai dar um disparo no meu corpo, eu vou processar um urso, preciso correr ou fugir, ou lutar, né? Por que eu fugir ou lutar? Porque o medo vai disparar a partir do momento que eu tomei consciência do que está acontecendo, a partir do momento que eu senti o medo, na verdade, que a minha vida foi ameaçada, eu já vou disparar esse mecanismo de proteção do meu corpo, que chama esse mecanismo de defesa, né? É o sistema de luta e fuga do corpo, que tem a ver com o simpático e o parasimpático. Quando eu ativo o simpático, tem uma descarga de adrenalina no meu corpo, o meu coração vai bombear mais sangue para as extremidades, minha pupila vai dilatar e eu vou ter uma série de mudanças fisiológicas e bioquímicas no meu corpo que vão me preparar para ou lutar com aquele urso, que não é o caso, ou fugir para preservar a minha vida. Percebam que a gente tem todo um sistema preparado para sobrevivência. Aí, beleza, consegui fugir, corri, cheguei na outra aldeia, fugi do urso. E aí, ufa, missão cumprida. Sobrevivi ao urso. O meu corpo tem uma descarga, ele desacelera, porque eu corri, eu descarreguei aquela adrenalina. Aquilo me desacelera, e aí eu vou devagar relaxando. E aí o parasimpático entra em cena para equilibrar o estímulo do simpático e deixar o seu corpo em equilíbrio, estimula, retrai, né, rebaixa, estimula e rebaixa, e aí você entra naquele estado de equilíbrio que você estava antes, que é o equilíbrio homeostático do corpo. Então, é para isso que funciona o sistema de luta e fuga aliado à emoção de medo. Aí vamos vir agora para os dias modernos, onde a gente não tem um urso aqui na nossa rua. Às vezes tem, né? Alguns vídeos a gente vê. Mas os perigos de hoje são outros. Quais são os perigos de hoje? Um atropelamento, um medo de um assalto,
questões que envolvam a internet. Então eu vou fazer um vídeo como esse que está aqui e eu vou postar, e isso pode me gerar uma espécie de medo de ser criticado por esse vídeo, de alguém vir aqui falar mal dele. E aí, o meu sistema, aí eu vou me sentir ameaçada. Percebam que a minha vida não está em risco, como na história do urso, mas é uma ameaça simbólica. Eu sinto que a minha vida profissional pode estar ameaçada. Minha vida no mundo da internet pode estar ameaçada. E essa ameaça simbólica, que é a mesma coisa da ameaça do urso, a gente não diferencia isso enquanto sistema do corpo, percebe uma ameaça e aí ativa em mim. Eu capto essa informação, nossa, pode ser que esse vídeo não seja bem recebido. Ativa em mim esse medo, dispara um monte de coisa no meu corpo e vem a informação, eu tô com medo de postar o meu vídeo. Só esse movimento já disparou em mim esse sistema de luta e fuga, para eu lutar ou fugir. Mas percebam que não tem o que eu lutar ou fugir. Até tem, né? O lutar seria o enfrentamento, postar o vídeo, o fugir seria não postar? Sim, mas percebam que o postar o vídeo não vai descarregar aquela adrenalina, né? Igual quando eu luto ou quando eu saio correndo, que o corpo tem aquela descarga. Isso vai ficar no meu corpo e é capaz de eu ficar mais ainda ansiosa. Percebam onde entra a ansiedade? Ela é disparada a partir do medo do futuro, por medo de algo que vai acontecer, por uma previsão que não necessariamente é correta. E aí eu fico nesse estado ansioso que me geram vários sintomas e eu não descarrego isso nem lutando nem fugindo. Eu fico aqui esperando para ver o que as pessoas vão falar. E esse estado de ansiedade vai me gerando toda essa turbulência e vai me fazendo mal. E esse é o estado de estresse do corpo, é o estresse natural que me prepara para a luta. Só que se eu não descarreguei, eu continuo estressada. Eu não ativo nunca o parasimpático, eu não descarrego, eu não relaxo, o meu corpo não volta para aquele equilíbrio natural. Então imagina que eu viva isso todos os dias pegando o trânsito para ir trabalhar. Todos os dias eu entro num estado de estresse. E agora a gente está falando do estresse que você já sabe o que significa, que é esse estresse biológico, bioquímico que acontece no corpo. Eu entro nesse estado de estresse, eu fico ali nervosa com o trânsito, eu não tenho como lutar ou fugir, eu tenho só que ficar parada, e isso vai aumentando a minha carga de adrenalina, a minha irritação, a minha ansiedade. E eu vou me tornando uma pessoa estressada, sempre irritadiça, à flor da pele, cansada, nervosa. Por quê? Porque eu nunca relaxo o corpo. Eu nunca descanso, eu começo a ficar sempre nesse estado de alerta constante, aí eu começo a ter insônia, porque se eu tô em alerta eu não durmo, eu tô sempre esperando um perigo, eu tô sempre esperando o urso que vai aparecer. E esse urso nunca aparece, mas ele aparece de formas simbólicas de outras maneiras, com os perigos da vida de hoje. Então, que pode ser um enfrentamento que você vai ter. Então eu fico vivendo só nesse constante estímulo estressante, estímulo estressante, estímulo estressante, e nunca tem um momento de parar. E eu vou me tornando uma pessoa estressada. E qual é o perigo disso? Isso é um grande base, vamos pensar assim na psicossomática, de causadora das doenças psicossomáticas, né? Todas essas que envolvem as vísceras, dor de estômago, por exemplo, questões do intestino, né? Por quê? Porque toda a musculatura que bombeou sangue para as extremidades, se eu não uso para isso, ela descarrega no corpo, né? Nas vísceras, então ela vai descarregar toda essa tensão, essa ansiedade no meu próprio corpo. Então perceba se você tem um período de estresse, e agora falando do termo científico mesmo, né, do estresse do corpo sem relaxamento, constante estado de alerta, se você não ficou doente, porque esse estresse também abaixa a sua imunidade, você fica mais disponível para pegar algum vírus, alguma bactéria e adoecer. Né? Se você está numa carga muito intensa de trabalho, se você está com um problema que não se resolve, se você tem um relacionamento que está há muito tempo te causando um desgaste, isso vai gerando esse estresse e você vai ficando essa pessoa constantemente nesse estado. O que fazer com isso? Se você se identificou com o que eu disse, busque relaxamento. Né? Alguns casos em que o nível de ansiedade está muito alto e a pessoa já está totalmente reativa, prevendo o futuro, já procurando perigo, mesmo que ele não esteja acontecendo de fato no mundo concreto, mas está no mundo subjetivo, talvez precise de uma ajuda de psicoterapia ou um psiquiatra. Mas se você percebe que você tem períodos de estresse, mas você sabe se regular, então fazer a autorregulação é muito importante. Por exemplo, caminhar na natureza, caminhar descalço na natureza, mexer com plantas, molhar uma horta, molhar uma árvore, ver o pôr do sol, respirar fundo muitas vezes, ter momentos de pausas ao longo do dia de deitar e só deixar o corpo soltar aquele estresse. A atividade física,
Uma pessoa que é muito ansiosa, tem uma vida muito estressante, uma rotina estressante, não pode deixar de fazer atividade física. A corrida, imagina que você tá com aquela adrenalina super alta e você vai fazer uma corrida. Você vai descarregar toda essa adrenalina e você vai ter o relaxamento depois do parasimpático. Então, essas são algumas maneiras que a gente pode aprender a regular. Eu vou gravar um vídeo, se vocês tiverem interesse, falando só de formas de autorregulação da ansiedade. E vou ensinar como percebê-la no corpo e fazer um processo de autorregulação. Se você tem interesse num vídeo como esse, deixa aqui o seu comentário para que eu possa ir gravando um pouco mais. Espero ter contribuído, que esse conteúdo te ajude de alguma maneira e até a próxima! Para você que chegou até aqui, eu trouxe um bônus sobre um livro que eu lembrei depois que eu já tinha gravado o vídeo, então eu resolvi voltar e fazer um pequeno complemento, que é um livro que chama Estresse a Seu Favor, tá vendo? É da Susan Andrews, que é uma monja que também é psicóloga e ela faz vários estudos a respeito do corpo, da mente, das emoções e toda essa questão bioquímica do corpo. Esse livro que fala de estresse a seu favor, ele vai falar bastante sobre o que eu falei no vídeo, só que de forma bem aprofundada e muito simples, muito fácil de ser compreendido, entendido e posto em prática, tá? Ela traz aqui, eu achei muito legal trazer para vocês um gráfico, tá vendo? Ó, a curva do estresse. Então tem uma pessoa aqui cabisbaixa, aqui tá escrito desempenho, ó. Desempenho, e aqui tem estresse. A pessoa tá cabisbaixa, tédio, e aqui a pessoa tá ansiosa. Tanto aqui quanto aqui, a pessoa tá num nível de estresse alto e ela não consegue produzir. Ela vai protelar, ela vai ficar sem energia, ela vai ficar paralisada. Por quê? Tanto aqui quanto aqui, a pessoa tá ativada num lugar negativo. E aqui seria o lugar que ela produz, ó. Bem-estar emocional. Deixa eu ler aqui para vocês. Bem-estar emocional, zona de maior desempenho. Então, aqui ela coloca que a pessoa está no tédio, aqui ela coloca que a pessoa está na ansiedade. Por que eu trouxe esse gráfico para vocês? Esse gráfico vem ao encontro do que eu falei no vídeo a respeito de ansiedade normal e ansiedade patológica, né? Uma ansiedade normal vai deixar o nosso corpo num estresse saudável. Por quê? Lembra que a base da ansiedade é o medo. Se eu estou com medo, o sistema de luta e fuga está ativado no meu corpo. É natural, gente, não vai ter um equilíbrio perfeito. Esse sistema de luta e fuga ativado de uma maneira saudável, ele me leva à produção, ele me leva à ação, ele me prepara para a vida, que é esse lugar aqui do gráfico. Mas se eu me excedo nesse estresse, se eu me excedo nessa luta e fuga, se eu estou sempre em estado de ameaça, né? Lembra que eu falei? Não é mais o urso hoje, são os medos modernos. Por exemplo, eu tenho contas para pagar e o meu salário não dá para pagar as minhas contas. Por quê? Porque a nossa realidade financeira hoje, nós estamos em crise, o trabalho não paga exatamente o que eu deveria receber. E essa baixa remuneração me deixa num estado constante de estresse. Eu estou sempre com medo de não conseguir pagar as minhas contas, prover o mínimo de vida para mim e para minha família, de bem-estar. Então isso me deixa num estado de ameaça. Ativa em mim o medo e esse mecanismo de estresse, esse sistema de luta e fuga. Esse estado constante de medo vai me deixar sempre estressado e nervoso, sempre preocupado. Por quê? Porque a ameaça não é concreta, não é o urso, mas é uma ameaça real, subjetiva, no sentido de que a minha vida está ameaçada, o meu conforto está ameaçado, o conforto dos meus filhos está ameaçado, da minha família. Percebam, esses são os medos modernos, né? Então, se eu estou num estado bom de ansiedade, ansiedade normal, eu estou aqui produzindo, eu estou sendo impelida para a vida. Uma ansiedade patológica, que eu não gosto desse nome, como eu disse no vídeo, né? Ela vai me deixar aqui, ó, num estado de ansiedade onde eu não consigo fazer, eu estou com medo, eu estou paralisado, eu estou protelando, não consigo ir para a vida. Eu estou entrando num estado de ansiedade patológica que me impede de me desenvolver. E aqui é o tédio, que é uma falta de estímulo. Ela coloca que aqui para mim seria um estado mais deprimido, onde eu não consigo me mobilizar com nada, eu estou apático, tá? Então eu também não vou para a vida, eu também não tenho força. O estresse positivo, ele me leva para a vida, que seria a ansiedade normal, com base no medo. Fez sentido agora para você? Esse link, esse bônus que eu trouxe para você que chegou até aqui é um link com um vídeo a respeito de ansiedade normal e patológica. Se você quer entender melhor do que eu estou falando, volta lá naquele vídeo. E se você quer entender mais ainda, procura o vídeo a respeito de medo, tá bom? Então esse aqui é muito legal, tá?
E é o livro aqui, Estresse a Seu Favor, e ele vai trazer nesse livro muitas dicas de como lidar com o estresse, de como tornar o estresse a seu favor, que é essa ansiedade positiva, normal, que me mobiliza a ação. Então ela fala várias maneiras aqui no livro, muito legais de você se autorregular. Se vocês tiverem interesse, eu vou gravar um vídeo falando só sobre formas de percepção e autorregulação do corpo, tá bom? Eu posso citar algumas daqui e outras mais que eu trabalho no consultório, tá bom? Muito obrigada. Se você chegou até aqui, eu te agradeço muito. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, curte, compartilha e me ajuda aqui nesse processo de saber quais temas são interessantes para você participar e aprender junto comigo, que também estudo mais. Obrigada, um beijo e até a próxima!